Boa noite a todos. Hoje eu vou ler o livro O Médico Jesus, José Carlos de Luca. Regeneração. Os santos são pecadores que não desistiram. Um diamante terá menos valor só por estar coberto de lama? Deus vê a beleza imutável da sua alma. Ele sabe que nós não somos os nossos erros. Recuperar a saúde depende da nossa capacidade de regeneração íntima diante dos reveses da vida. A cristalização de sentimentos negativos impedirá que as próprias células e órgãos também se regenerem diante dos inevitáveis insucessos que todos experimentam na jornada. Regeneração interior é palavra-chave quando se pensa em cura. Nosso corpo foi concebido por Deus com essa incrível capacidade de restauração. Basta ver o que acontece quando você tem algum ferimento. Sem a sua vontade, o corpo desenvolve mecanismos para fechar a lesão, cicatrizando-a. Quando o corpo adoece, todo o nosso sistema de defesa entra em alerta para debatê-la o mal e restaurar o equilíbrio da saúde. No entanto, esse poder regenerador pode ser afetado quando nossa mente se recusa a fechar as feridas da alma. E geralmente isso ocorre por causa do nosso orgulho. Se nós olharmos bem fundo, perceberemos que a maioria das nossas enfermidades nasce das nossas crises de orgulho ferido. Quanto mais ocorrências tristes do passado estiverem ocupando espaço em nosso coração, mais as células e órgãos viverão sob fluxos de energias deletérias, minando o nosso sistema de recuperação da saúde. Como se deve trocar o óleo de um veículo tempos em tempos, a fim de que as impurezas acumuladas não danifiquem as engrenagens do motor, precisamos também injetar óleo novo no carro de nossa vida, pois o cultivo das reminiscências negativas faz o corpo adoecer. Há pessoas que insistem em dramatizar e reavivar constantemente os episódios infelizes vividos, tanto aqueles em que se sentiram vítimas, como aqueles em que foram os algozes da infelicidade alheia. São prisioneiras de suas próprias histórias. Assim agindo, acumulam perigosos lixos mentais, responsáveis pelo declínio das suas forças naturais de restauração da saúde. Vivem sempre enfermas, porque não se cansam de mexer no lixo. Em seu entorno, com a mulher adúltera, o Cristo não lhe atira pedras de recriminação. Antes, porém, propõe-lhe um novo roteiro de vida. Vai-te e não peques mais. Tiremos logo a lama de nossos olhos, para que assim sejamos capazes de enxergar que hoje é um novo dia e que o melhor tempo para recomeçar, refazer o caminho e seguir adiante, chama agora. Se nós olharmos bem fundo, perceberemos que a maioria das nossas enfermidades nasce das nossas crises de orgulho ferido. Obrigado a todos. Obrigada. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Primeiramente, gostaria de dar um recado. Nós estamos, a casa está com a campanha do quilo. Quem quiser, quem sentir no coração, tiver necessidade de trazer 1 quilo de alimento, não é cesta, tá, gente? É 1 quilo de açúcar, 1 quilo de arroz, uma lata de óleo, qualquer coisa que a gente possa fazer a cesta básica e doar ali para o Mão de Luz, eles que trabalham com as crianças, ali no Frei Damião,
Então, essa cesta básica são levadas para lá. A casa agradece. A gente sabe que a gente não pode fazer muita coisa, mas cada um der um pouquinho e a gente sempre tem alguma coisa para dar, né? Então, eu convido a todos a fechar os nossos olhos, a levar o nosso pensamento a Deus e agradecer por estarmos aqui nessa noite em busca de equilíbrio, em busca de controle emocional, como falou a mensagem. Estamos presos nas nossas decadências, nos nossos erros, nos nossos passados. Não nos permitirmos olhar para frente. A maioria das nossas dores está lá no passado. E a gente se aprisiona lá atrás e esquece que tem uma estrada longa para percorrer. Então, Senhor, sendo assim, viemos em busca de esclarecimento, de conforto, de direção, para que possamos enxergar esse caminho que é tão iluminado, que muitas das vezes fosca os nossos olhos. E assim, com gratidão a Deus, a Jesus, vamos fazer a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra, Pai, de todo mal, que assim seja. E assim pedimos permissão para darmos por aberta a palestra doutrinária da noite de hoje, e essa noite com o nosso irmão Mário. Que Deus te abençoe, que o teu mentor espiritual contigo. Obrigado. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Que a paz do Senhor nosso Deus esteja presente conosco. Que o nosso amado, querido Mestre Jesus derrame sobre nós muitas bênçãos de luz, de paz. Agradecendo a Deus, primeiramente, ao Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, aos mentores espirituais da casa, ao meu guia espiritual, a esses irmãos que estão do nosso lado constantemente, nos orientando, nos mostrando o caminho, que muitas das vezes para nós parece difícil. Muitas das vezes, pela correria do dia a dia, pelos acontecimentos, o relacionamento social, nós esquecemos um pouco, né, desses nossos anjos que nos protegem, que estão do nosso lado para nos ajudar. E a proposta dessa noite é falarmos sobre reconciliação. Quem já não teve um desentendimento? Quem já não se sentiu magoado, ferido, ressentido com alguém? Diante de uma conversa, diante de um momento de crise, de dificuldade, essa relação que nós temos diariamente com as pessoas, principalmente com os familiares que estão tão próximos de nós, né? Quantas vezes nos dói o coração quando alguém nos fere com palavras, atitudes. Mas Jesus, ele nos ensina através das suas palavras, dizendo: se pois vós entregar diante de um altar uma oferenda e lembrar que vosso irmão tem algo contra vós, deixe lá a sua dádiva ao pé do altar e vai reconciliar com ele. Vai procurar se entender, vai tentar
amenizar, apaziguar esse momento de crise, aí sim, feito isso, essa reconciliação, retorne e faça sua entrega a essa dádiva. Jesus aí nos ensina que devemos fazer um sacrifício, mas que esse sacrifício, ou mais agradável a Deus, é do próprio ressentimento. Porque antes de ir até Deus para pedir o perdão, nós devemos ter perdoado. Se nós cometemos alguma injustiça para com algum irmão, devemos sim reparar esse mal que praticamos. Esse é o ensinamento de Jesus. Isso sim é mais agradável a Deus, porque vem de um coração puro, longe de maus pensamentos, de maus sentimentos. Será que em algum momento da nossa existência não lembramos de alguma coisa, por pequena que seja, que fizemos a alguém, a algum irmão? Será que em algum momento não ferimos o nosso próximo? Então, queridos irmãos, a reconciliação nada mais é do que o restabelecimento das boas relações com aquele que nós brigamos. Ou seja, fazer as pazes, é procurar se entender. E aí Jesus, ele vai mais além, quando ele diz o seguinte: reconcilia-te com o teu adversário o mais rápido possível, enquanto caminhas com ele, para que não suceda que este teu adversário, ele entregue ao juiz, e o juiz, por sua vez, entregue aos seus ministros de justiça, e eles te coloquem na prisão. Em verdade vos digo, não sairás de lá, até que pague o último cêntimo. Essas palavras de Jesus vêm nos ensinar assim, vêm nos mostrar que não é simplesmente, queridos irmãos, apaziguar as discórdias nessa atual existência. Não é somente isso. Mas para que essas discórdias, elas não venham perpetuar, continuar nas existências futuras. É isso que Jesus nos mostra. Então ele nos chama a atenção para que a gente venha reconciliar com o nosso adversário. Procurar entender, fazer as pazes. Porque a nossa vida é difícil, sim. Mas nem por isso vamos jogar pedras, condenar, julgar, ofender, machucar o nosso próximo. Cada um tem a sua cruz. Cada um tem a sua dificuldade, o seu sofrimento, suas adversidades, as suas aflições, sim. Mas isso não seja motivo de ferir o próximo. E muitas das vezes aquele que está tão próximo de nós, talvez um pai, uma mãe, um filho, um irmão, a esposa, o marido, um companheiro de trabalho. Nós estamos juntos nessa caminhada. Porque quando Deus criou o Espírito, Ele criou para evoluir, para chegar à sua perfeição como um Espírito puro. E a caminhada é igual para todos, nós temos um ponto de partida. E nós teremos um ponto de chegada, que é a perfeição. Então nós não devemos machucar, ferir as pessoas. Ah, mas alguém me fez isso. Sim. Por isso que Jesus chama a atenção.
reconcilia-te com teu adversário, enquanto estás aqui com ele, para que não aconteça o pior. Que a gente possa, sim, ter um coração puro, longe de mágoas, ressentimentos. Alguns ressentimentos, eles são gratuitos. Que nós mesmos criamos. A gente cria ressentimentos de graça. Por exemplo, nós trabalhamos em determinada profissão, de repente surge um funcionário novo. Esse funcionário novo, ele é uma pessoa simpática, carismática, é um bom profissional, mesmo que seja jovem ainda, mas ele consegue ter um bom diálogo com as pessoas, um bom relacionamento. E nós que já estamos tantos anos naquela profissão, aí olhamos para ele, não nos fez nada, não nos prejudicou, não feriu, não falou nada, né, que pudesse nos ofender. Mas aí surge, sabe o que, queridos irmãos? O ciúme. Porque as pessoas fazem agrado a ele, porque as pessoas estão mais do seu lado, aí ficamos com ciúme. Aí surge o quê? Um ressentimento, uma mágoa gratuita. Sim, sem que aquela pessoa tenha feito algo para nós. É uma pessoa boa. E com o ciúme vem o quê? A inveja. Temos inveja do outro. Ah, por que ele recebe toda a atenção do chefe? Nós estamos falando, não é somente um ambiente profissional. Também na família. Ah, meu irmão é o queridinho da mamãe, do papai. É meu irmão, do meu sangue. Mas aí já ficamos o quê? Com ciúme, com inveja. Quem não lembra, né? Bíblia, Caim e Abel, né? Inveja, o ciúme, o orgulho, o egoísmo, tudo junto. E também no ambiente religioso acontece isso. Ah, não, esse trabalhador chegou hoje. Todo mundo vem bajular, vem, né, elogiar ele ou ela. Né? Então nós somos assim, nós construímos a nossa própria mágoa, ressentimento gratuito, sem ninguém nos ofender. Já vamos alimentando isso conosco. E essa relação social é necessária para que a gente possa progredir, evoluir. Faz parte. Nós precisamos ter esse contato, essa relação um com o outro. Isso tudo é um aprendizado, são experiências. Mas a gente vive se ofendendo de forma gratuita. Porque a pessoa não deu importância, porque o meu chefe não valoriza o meu serviço, porque meu pai e minha mãe me ignoram. E nós alimentamos isso. Para quê? Então, para não complicar, quem poderá, entretanto, afirmar com absoluta segurança que está isento de culpa diante das mágoas alheias? Será que lá no fundo a gente não colocou uma palavrinha que machucou alguém? Ah, não, eu não fiz nada. Quantas pessoas dizem isso? Eu não fiz nada. Mas será que aquela palavra colocada naquele momento não veio para ferir, para machucar, para ofender aquele irmão?
aquele companheiro, aquele amigo. Teremos sido absolutamente justos em nossas atitudes? Já paramos para pensar com relação às nossas atitudes? E será que exercitamos essas atitudes com elas a tolerância no respeito, a compreensão e na fraternidade? Qual é a minha atitude perante o meu próximo? Eu respeito os seus direitos, o seu espaço, as suas opiniões, os seus conceitos. Eu respeito o meu próximo. Eu sou tolerante. Eu tolero as pessoas. Então, essa é uma pergunta para cada um de nós. Para que a gente possa refletir realmente se, lá no fundo, o que a gente fez, as nossas atitudes, as nossas palavras não provocaram ali uma ofensa, uma mágoa em alguém. Não será muito mais importante reparar os prejuízos causados àquela criatura, aquele irmão, do que reverenciar o Senhor, o Criador? É o que Jesus falou. Se eu vou até o altar, ofertar a minha oferenda, a minha dádiva, e eu lembrar, eu tenho algo contra o meu irmão, ou ele tem algo contra mim, é hora de eu ir lá e reconciliar com ele, procurar me entender. Isso sim é mais agradável a Deus. Isso é agradável a Deus, porque Deus vai perceber, Deus sabe tudo. E Ele vai entender que aquilo vem do nosso coração, da pureza do nosso coração. Eu quero reconciliar com aquele irmão, porque eu sei que eu fiz algo que o prejudicou. Eu fiz algo que feriu esse irmão. Elevador. Conta que 2 vizinhos, Feliciano e Osório, eles mal se cumprimentavam. Havia ali uma antipatia, né? Espíritos que não são afins. E certo dia, estavam os filhos brincando, jogando bola, e eles se desentenderam. E cada filho foi para a sua casa, reclamando, chorando. Isso foi a gota d'água, porque ambos saíram de casa e discutiram um com o outro. Ofenderam, feriram com palavras graves, ásperas, severas, injúrias, difamações. Se não fossem os vizinhos terceiros, né? Piorava ainda mais. Depois, cada um foi para a sua casa. Porém, um disse para o outro: eu não quero te ver nunca mais. Como é triste, como é péssimo ter um vizinho como você. E assim, aquela manhã cada um estava na sua casa. À tarde, Feliciano foi até a cidade fazer compras. E ele entrou num edifício apressadamente. E quando lá ele entrou, ele apertou o botão do elevador e adentrou rapidamente, sem perceber. Ele ia até o 10º andar. Quando ele percebeu, havia alguém atrás dele, ali no elevador. Naquela cápsula, somente os dois. Era seu vizinho Osório. Constrangimento. A vontade era sair dali rapidamente. Tanto que Osório já apertou o botão para parar em qualquer lugar. Mas as circunstâncias, o momento era propício. Eis que apagou a luz. Ficaram os dois presos no elevador. Veja a situação. Eu não quero te ver nunca mais. Eu te olhei. E ali estavam os dois.
Ficaram meia hora no elevador preso. Mas a situação ali mostrava que era hora de mudar. Eles começaram a conversar. Houve o diálogo, o entendimento. Depois, naquela conversa, se tornaram amigos. Era torcedor do mesmo time. Aí pronto, né? Tudo melhorando. E ali saíram, quando voltou a energia, saíram do elevador, abraçados, se comprometeram a reunir numa próxima oportunidade, trocar ideias, conversar. E assim, queridos irmãos, é a família. A família é como esse elevador, que está ali para reunir almas inimigas para a sua reconciliação. A oportunidade da família. E às vezes a gente não entende isso, né? Por que eu não gosto muito do meu irmão? Por que meus pais não me agradam? Passado. A ofensa, a mágoa, o ressentimento, o ódio, é a hora. É hora de reunir essas criaturas que um dia disseram, não te quero ver nunca mais. É ali. O seio familiar. A oportunidade de amar aquele inimigo, pegá-lo no colo e dizer, eu te amo, meu filho. Bendito é o esquecimento do passado, né? Esse véu do esquecimento do passado que nos dá a oportunidade de pegar aquele inimigo e dizer o quanto amamos. É a reconciliação. Então, reconciliação nos deixa mais leves. Sim. A partir do momento que você sentiu que ofendeu alguém, ou se sentiu ofendido, você vai até aquela pessoa, pede desculpas. Ou ela vem até nós, nos pede desculpa. E a gente tenta essa reconciliação, nos sentindo sim, mais leve. Mas para isso temos que tirar o quê? O orgulho. O orgulho. Porque a gente, todos nós ainda somos orgulhosos. Queridos irmãos, Jesus diz que devemos manter o coração puro. Não cultivar o quê? A mágoa, o ressentimento, o rancor. Manter o coração. Porque assim, o ódio, ele nos aproxima, como o amor. O ódio nos aproxima. E quem odeia, a verdade deles, né, se perturbam, se ofendem, se agridem. E isso transforma no quê? Em distúrbios mentais, físicos, causa dor, sofrimento. E muitas das vezes a gente acha assim, não, aquela pessoa que eu odiava tanto, desencarnou. Estou livre dele. Não estamos livres. Como diz os espíritos, né? Morto animal, morto veneno. Para o homem isso não serve. Porque nós somos espíritos imortais. Vamos continuar vivos. Então a gente tem muitos casos, né? Esse processo obsessivos, que às vezes a pessoa não entende. Por que esse obsessor está me perturbando? Por que ele me persegue? Porque está relacionado ao ódio que nós alimentamos em vidas passadas. Nessa própria existência, quantas vezes as pessoas criam esse ódio? Eu odeio tanto fulano. Isso são vibrações pesadas, destruidoras, que afetam não somente aquele que recebe essa vibração, como a nós próprios. Porque aquele que faz mal prejudica a si próprio.
Então, isso leva séculos e séculos. Quantos espíritos estão presos um no outro pelo ódio? Porque o amor, ele liberta. O amor liberta. A pessoa que ama não prende ninguém. A pessoa que ama deseja a felicidade da outra. Independentemente que se esteja conosco ou não, do nosso lado ou não. Porque quem ama, liberta. Quem ama não é egoísta. Quem ama não é possessivo. Agora o ódio não. O ódio, ele liga. Ele aproxima. Porque existem obsessores entre desencarnados e desencarnados. Encarnados e desencarnados. Desencarnados para com encarnados. E nós aqui, entre nós, ainda encarnados, existem obsessores. Pessoas que procuram ter a posse da outra, dominar a outra. Isso não é amor. Isso não é amor. Então, Deus dá uma oportunidade através da reencarnação. É quando nós realmente reencarnamos em família. É quando nós nos unimos como pai e filho. Quando nós nos unimos como irmão e irmã. Quando nós nos unimos como marido e mulher. Aí sim, vai transformar esse ódio em amor. Porque veio o esquecimento. Porque nós não lembramos. Muitas das vezes a gente não tem aquela simpatia, aquela afinidade com aquele irmão, com aquele pai. E aí tem a oportunidade de aprender a amar, perdoar, a reconciliar. Então Deus nos dá a oportunidade. Não despreze aquele filho que tanto incomoda. Não abandone a sua esposa, seu marido. Porque não há aquele entendimento. Seja grato ao seu pai, à sua mãe. Mesmo que ele tenha todo um carinho para com seu irmão. Mas ele te ama, te deu a vida. A sua mãe deu a vida. Deu uma oportunidade de estar aqui encarnado. Então vejamos, queridos irmãos. Nós temos que ser gratos. Abir e Farid eram grandes amigos, comerciantes. Eles tinham alguns empregados, camelos, e viviam nesse comércio. E viajavam sempre juntos. Eis que numa viagem desta, eles pararam para descansar próximo de um rio. Estava muito quente e Farid resolveu tomar um banho naquele rio. Ele mergulha, só que havia uma corrente e ele não conseguia voltar, estava se afogando. E Amir, vendo que o seu amigo estava em perigo, jogou-se naquela água e salvou o seu amigo Farid. Então Farid disse ao seu servo: escreva nessa pedra, com risco da própria vida, Amir salvou Farid. E ali ficou registrado naquela pedra. Ele foi muito grato ao seu amigo, continuaram a viagem, seguiram em frente. Depois retornaram pelo mesmo caminho e pararam no mesmo lugar. E ali, Amir e Farid discutiram. E Amir agrediu Farid. Eis então que Farid pediu para que seu servo registrasse, escrevesse ali na areia, próximo da água, os motivos tolos. Amir agrediu Farid. Eis então que o servo perguntou: mas por que isso? Quando ele salvou,
Você mandou que registrasse, escrevesse na pedra. E agora pediu para escrever próximo da água, na areia. E ele disse: as coisas boas, o amor, as coisas do bem, deve ser registrada num lugar que dure, que sirva de lição para as pessoas, que sirva de exemplo e que nunca se apague. Agora, as coisas ruins, a ofensa, a maldade, a inveja, elas devem ser registradas ali, próximo da água, para que a água possa levar, para que ninguém perceba ou tenha conhecimento de tal atitude. Sabe as palavras, né? De Farid. Nos chama a atenção porque Jesus disse que devemos pagar o mal com o bem. Devemos amar os nossos inimigos. Então nós devemos reconciliar com aqueles ao qual vivemos aqui na terra. Aqueles ao qual um dia nos ofenderam, nos machucaram, nos feriram. Ou nós próprios ferimos alguém, magoamos alguém, falamos mal, criticamos. Porque ninguém é perfeito ainda. E aquele que aqui passou e sofreu as dores, o desprezo, ele próprio disse: perfeito só o Pai que está no céu. Então que a gente tenha essa compreensão, que sejamos indulgentes sim com as imperfeições alheias, porque nós precisamos dessa indulgência para conosco. Porque a qualquer momento estamos caindo, estamos errando, porque nós somos espíritos milenares que trouxemos de um passado cheio de vícios, paixões, e que muitas das vezes nessa atual existência, mesmo querendo melhorar, ainda desperta em nós essas tendências más. Como eu gostaria de resistir a isso ou aquilo, mas ainda temos que trabalhar isso dentro de nós. Muitas das vezes a nossa língua afiada, que fere, que ofende, que machuca. Então façamos isso. Reconheçamos o nosso erro e naquele momento vamos até essa pessoa que ferimos e pedimos perdão. Me perdoe. Me perdoe por ter ofendido, machucado. Me perdoe, meu pai, minha mãe, por palavras duras, pelo abandono. Me perdoe, minha esposa, meu marido, pela ingratidão. Me perdoe, meu filho, por ser agressivo contigo. Ai, me perdoe. Me perdoe, meu amigo, meu companheiro de ideal espírita. Me perdoe. E assim que Deus tenha piedade de nós. Que Deus nos perdoe as nossas faltas. Mas que possamos, primeiramente, perdoar ao nosso irmão. Essa é a nossa mensagem da noite. Possamos refletir realmente. E se tivermos algo contra alguém, ou alguém tiver algo contra nós, vamos até ele. Sejamos humildes. Sejamos humildes. E vamos nos reconciliar para não termos inimigos nesta e outra vida. Que tenhamos muitos amigos. Porque ter amigo é ter um tesouro. Que assim seja. Obrigado, Mário.